Bom dia, sexto ano. Agora nós iremos corrigir a nossa atividade da semana passada sobre o gênero textual autobiografia. Então, para começar, vamos relembrar o que significa a palavra autobiografia. Ela é formada por três partes: auto, que significa si mesmo; bio, que significa vida; e grafia, que significa escrita. Então, autobiografia significa escrita sobre a minha vida. Existe a biografia, que é quando um autor fala de outra pessoa. Por exemplo, eu vou contar a história de Rubem Alves. Então, eu vou falar sobre ele. A autobiografia não. O Rubem Alves vai falar de si mesmo, que é o que a gente vai ler daqui a pouco. Autobiografia Rubem Alves. Então, como eu falei, a autobiografia vai falar de si mesmo. Toda vida que eu tiver uma palavra e nessa palavra tiver auto, quer dizer que é sobre si mesmo. Vou ler aqui a autobiografia do Rubem Alves. Prestem atenção. Eu nasci faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1933, numa cidade do sul de Minas, Boa Esperança. Procurem no mapa. Façam as contas para saber quantos anos tenho agora. Meu pai foi muito rico, perdeu tudo. Ficamos pobres. Morei numa fazenda velha, não tinha nem água nem luz e nem privada dentro de casa. Depois mudei para cidades. Lambari, Três Corações, Varginha. Me divertia fazendo meus brinquedos. Brinquedo que a gente compra pronto não tem graça. Depois nos mudamos para o Rio de Janeiro, onde sofri muito. Os meninos cariocas caçoavam de mim por causa do meu sotaque de mineiro da roça. Estudei piano porque queria ser pianista, mas eu não tinha talento. Desisti. Pensei em ser engenheiro, médico. Fui ser pastor porque queria cuidar dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas, porque é daí que surgem nossas ações. Se a gente tem pensamentos bons, a gente faz coisas boas. Morei e estudei nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil. Fui ser professor numa universidade. Tenho 3 filhos. Meu maior brinquedo hoje é escrever. Adoro escrever, especialmente histórias para as crianças. Já escrevi mais de 30, todas com ilustração. Então é importante destacar aqui a autobiografia, como está falando de mim, eu vou ter que colocar eu, né? Então vamos aqui entender mais um pouco. Na autobiografia vai ter algumas informações sobre a pessoa que está escrevendo sobre si mesmo, como o nome, a data de nascimento, local de nascimento, as profissões, onde morou, e até mesmo pode aparecer algumas preferências da pessoa, né, alguns acontecimentos que marcaram a vida dela. Então, mas por que uma pessoa escreve ou publica uma autobiografia, né? Então, a resposta é simples: para divulgar os fatos mais marcantes sobre sua própria vida. Pronto, para responder essa primeira questão, era necessário ler a autobiografia do Rubem Alves. Então, confira aí as respostas de vocês. Quem tiver errado, apague e conserte, tá bom? Então, o nome do autor, Rubem Alves, a data do nascimento, 15 de setembro de 1933, local de nascimento, Boa Esperança, que fica no estado de Minas Gerais, as profissões, professor, escritor, e onde morou, né, Boa Esperança, que foi lá no início que ele falou onde ele nasceu. Depois ele se mudou para Lambari, Três Corações, Varginha. Depois se mudou para Rio de Janeiro e aí foi para os Estados Unidos, mas depois ele voltou e foi ser professor na universidade. Lembram? Pronto. Agora, depois da primeira questão respondida, vocês iam produzir a autobiografia de vocês.
E assim como a do Rubem Alves, vocês também iam colocar algumas informações sobre a vida de vocês, como o nome completo, a idade, data e local de nascimento, nome dos pais, dos avós. Vocês poderiam colocar algumas preferências como brincadeira e esporte, comida, bebida, sobremesa, passeios e amizade. Também poderia estar colocando coisas importantes que vocês gostariam que outras pessoas soubessem. Falar mais um pouco do nascimento de vocês, quando ganhou seu presente preferido, um acontecimento triste ou muito alegre na sua família, sua relação com as pessoas. Aqui eu escolhi a produção da Vitória Ada Nascimento, tá bom? Então prestem atenção. A Vitória escreveu algumas informações sobre a vida dela, como deve ser na autobiografia. Então, vou ler e depois vou mostrar alguns erros que ela cometeu, tá bom? Meu nome é Vitória Ada Nascimento. Nasci no dia 27 de setembro de 2009. Tenho 11 anos. Nasci na cidade de Bela Cruz. Meus pais são Antônio Gleide Salles Nascimento e Antônio Nelson Nascimento. Meus avós maternos são Maria do Socorro Salles e José Ferreira Salles, e Rita Eliene Silveira e Francisco Celestino Nascimento. Gosto de desenhar, pintar, ler, escrever, assistir. E comida que eu mais gosto é macarronada e pizza, e sucos de frutas naturais. Gosto de passear com minha família. Meu presente preferido foi uma boneca fada. Um dos melhores acontecimentos foi o nascimento do meu irmão. Então, a Vitória, ela colocou muitas informações sobre a vida dela. Mas ela colocou tudo em um parágrafo só. Tá vendo que ela deixou a margem desse parágrafo gigante, né? Ela fez certo? Não, né? Ela deveria ter dividido em mais parágrafos. Então, eu refiz o texto da Vitória. Então, vamos ver como ela deveria ter feito e outros erros que ela cometeu. Pronto, bem aqui. Meu nome é Vitória Ada Nascimento, vírgula. Nasci dia 27 de setembro de 2009. Quando ela escreveu, ela botou nasce, com E no final. Está errado, tem que ser com I, que eu tô falando. Eu nasci na cidade de Bela Cruz. Tenho 11 anos. Então, nesse primeiro parágrafo, lá no texto original, ela tinha repetido. Nasci no dia 27 de setembro de 2009, tenho 11 anos e nasci na cidade de Bela Cruz. Então, ela disse 2 vezes a palavra nasci. Então, eu refiz, porque é importante a gente não repetir as mesmas palavras sempre. A gente tem que evitar a repetição. Ou, quando necessário, a gente pode usar outra palavra com o mesmo sentido. Então, como foi que ficou? Meu nome é Vitória Ada Nascimento, nasci dia 27 de setembro de 2009, na cidade de Bela Cruz, tenho 11 anos. Outro destaque é que ela escreveu setembro com S maiúsculo, então no setembro é para ser escrito com S minúsculo, porque é uma palavra comum, tá bom? Ponto corrente, tudo bem, ela colocou o ponto, mas ela iniciou o parágrafo com letra minúscula. Meus. Então, eu botei o M maiúsculo em cima do M minúsculo dela. Meus pais são Antônia Gleide Salles Nascimento e Antônio Nelson Nascimento. Ponto de novo, porque agora ela vai falar dos avós. Do mesmo jeito. Letra maiúscula depois de um ponto. Meus avós são Maria do Socorro Salles e José Ferreira Salles. Rita Eliane Silveira e Francisco Celestino Nascimento. Ela tinha colocado assim, meus avós maternos, mas aí ela escreveu o nome de 4 pessoas. Então, eu acho que ela deve ter esquecido, né, Vitória? Eu acho que ela ia colocar meus avós maternos são Maria do Socorro Salles e José Ferreira Salles
E os meus avós paternos são Rita Eliene Silveira e Francisco Celestino Nascimento. Mas aí eu preferi apagar o nome materno e só dizer meus avós são, e dizer tanto o lado da mãe como do pai. E aí ela repetiu várias vezes a letra E, né? E José Ferreira, e Rita Nascimento, e Francisco. Então, eu peguei e coloquei o nome do primeiro casal de avós. Coloquei o Ezinho, aí depois botei uma vírgula e botei o segundo casal de avós e o Ezinho aqui, que é o dela, né? Pronto. Mas aí eu parei nesse parágrafo. Ponto, final. Porque depois disso ela já começa a falar do que ela gosta de fazer. Então, é um novo assunto sobre a vida dela. Ela falou da família, como é um novo assunto, então ela vai fazer o quê? Um novo parágrafo. Tá aqui a margem do parágrafo, iniciando com letra maiúscula, tá bom? Gosto de desenhar, vírgula, pintar, vírgula, ler, vírgula, escrever e assistir. Pronto. Quando a gente está listando coisas, a gente usa vírgula e na última coisa a gente bota a letrinha E, né? E assistir. Outro detalhe é que quando eu fui reescrever, a palavra escrever não coube na linha. Então, a gente separa a sílaba com um tracinho e continua a sílaba lá do outro lado, a próxima sílaba. Ponto corrente, porque lá no texto dela ela não bota mais ponto aqui. É só falando, falando, falando e não tem mais ponto, né? Como eu botei o ponto, então letra maiúscula. Ela continua falando o que ela gosta, mas agora ela vai falar o que? Da comida. A comida que eu mais gosto é macarronada, pizza e suco de frutas naturais. Mais uma vez, outra lista. Lá no texto dela, ela tinha botado macarronada e pizza e suco de frutas naturais. Eu apaguei e coloquei o quê? A vírgula. Porque é uma lista de coisas que ela gosta de comer. E a última eu botei o Ezinho, e suco de frutas naturais. Ponto corrente. Aí ela também misturou que ela gosta de passear com a família dela. Mas como ela já falou várias vezes de coisas que ela gosta, então, além disso, ou seja, além da comida que ela gosta, de outras atividades, ela também gosta de passear com a família. Então, por isso que eu botei, além disso, isso aqui é uma conexão que vai ajudar a dar ao texto uma melhor compreensão. Aí o último parágrafo, pronto, ela já falou da família, já falou do que ela gosta. Aí ela foi colocar algumas outras informações da vida dela, como o presente preferido e um dos melhores acontecimentos. Que eu fechei o último parágrafo dela, que deixa a margem do terceiro parágrafo e escrevi com letra maiúscula. Meu presente preferido foi uma boneca fada. E um dos melhores acontecimentos da minha vida foi o nascimento do meu irmão. Então, o texto da Vitória termina aqui, né? Eu acrescentei mais uma vez aqui, né, a divisão da palavra boneca e a divisão da palavra acontecimentos, que não coube. E como eu não ia fazer mais 2 parágrafos só com uma frase aqui, outra aqui, eu juntei as 2 últimas informações do texto dela no parágrafo só. Foi o presente e os melhores acontecimentos. E eu liguei com o quê? Com um né? E um dos melhores acontecimentos. Então, ficou muito bom o texto da Vitória. Eu espero que vocês tenham entendido alguns erros para que no próximos produções textuais não fazer a mesma coisa, tá bom? Um beijo e façam a correção. Ela é muito importante.